Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula, vai esse cumprimento a você. Meu nome é Anderson Penalva, eu sou professor da disciplina de eletrotécnica, certo? Que por motivos, né, da Covid-19 a gente teve que estar dando continuidade à nossa disciplina de modo remoto, certo? Continuidade, né, nessa aula, o que vamos estar estudando hoje? Hoje a gente vai estar estudando um pouco sobre o que sobre a corrente elétrica e também sobre a tensão elétrica. Corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, por definição, é o movimento ordenado das cargas elétricas dentro de algum condutor por determinado tempo. Certo? Senhor. Por definição, como vocês podem estar vendo aqui, né, a corrente elétrica nada mais é do que esse movimento ordenado, né, dos elétrons dentro de um condutor. Okay? Tá, temos essa imagem aqui que mostra, né, a gente já viu um pouquinho o que é condutor e o que não são condutores, certo? Então, imaginemos que isso aqui seja uma superfície que conduz eletricidade, né, e nela a gente pode observar que os elétrons estão desordenados. Okay? A partir do momento, né, que eu pego, né, esse material, esse condutor, né, e induzo ele a uma DDP, um diferencial de potencial, esses elétrons que estavam desordenados, eles passam, né, a se movimentar, a seguir-se o fluxo da corrente elétrica em um único sentido. Como vocês podem estar vendo aqui, estava desordenado, passou a ficar ordenado. Tá? Então, esse movimento ordenado aqui, que a gente chama de corrente elétrica. Sabendo que a corrente elétrica, né, que nada mais por definição, um movimento ordenado das cargas elétricas, né, em algum ponto por determinado tempo, né, a gente tem que lembrar que a gente está se falando, né, que esses elétrons ele vai estar, né, dentro de um fio, né, que é um condutor, né, de eletricidade, né, mais conhecido. Então, nessa imagem aqui, né, a gente tem aqui um condutor elétrico. Dentro desse condutor elétrico, por exemplo, seria um fio de cobre, tem esses elétrons, os elétrons, né, e ele está submetido a uma DDP aqui, ó, potencial A para o potencial B. Então, essa diferença de potencial organizou os elétrons aqui, né? Então, a gente está vendo que a corrente elétrica ela está, né, ordenada. Então, aqui está se havendo corrente elétrica, pelo motivo dos elétrons estarem organizados. Quando há corrente elétrica? Quando há-se a corrente elétrica, né, circulando em um circuito, a gente observa o efeito dela. Nesse esquemazinho aqui, a gente tem, né, uma fonte de energia, que no caso é uma pilha, né, um interruptor e também uma lâmpada. Então, né, os elétrons que estão nesse circuito aqui, eles estão se movimentando, por isso que a lâmpada está acesa. Né? Aí o que a gente tem aqui, ó, a corrente elétrica que transita nos resistores, né, pode transformar energia elétrica em energia térmica, que é o calor, um fenômeno conhecido como efeito Joule. Esse efeito Joule, né, ele é muito utilizado, né, por exemplo, as mulheres, né, que usam o secador de cabelo, né, então a gente tem ali, né, a energia elétrica transformada em calor que faz sentir aquele jato quente, né, do secador de cabelo. Outras aplicações que a gente pode estar vendo desse efeito Joule nos chuveiros elétricos, né, que aquece a água, né, nas panelas elétricas, né, aquelas panelas elétricas que fazem, que cozinha, frita, aqueles air fry. Então, tudo ali são exemplos, né, do efeito Joule, que é causado pela passagem, né, da corrente elétrica. Né? Tem aquelas churrasqueiras elétricas,
né, o próprio ferro de passar, né, ele é uma pura aplicação do efeito Joule. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma grelha, de uma churrasqueira sendo aquecida pelo efeito Joule, causado pela passagem da corrente elétrica. Agora a gente vai ver um pouquinho das características da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica, ela tem-se, atualmente, né, se conhece dois sentidos para ela, né? Que a gente fala que é o sentido real, que seria esse daqui, né? Qual é o sentido real? O sentido real da corrente elétrica significa que os elétrons eles estão se movendo do menor potencial, seja do polo negativo, para o polo positivo, certo? E o sentido convencional, né? Qual é o sentido convencional? A corrente elétrica ela vai se mover do polo positivo para o polo negativo. Quando a gente fala polo positivo ou polo negativo, a gente tá se referindo o maior potencial e ao menor potencial. Quando, por exemplo, quando se criou o sentido, quando se observou o movimento, né, esse movimento da corrente elétrica nesse sentido aqui, não se tinha ainda os equipamentos. Então primeiro né, os físicos eles deduziram isso daí partindo daquele exemplo, né, de uma caixa d'água, né? Tem uma caixa d'água mais alta e uma mais baixa. Então a essa mais alta eles falaram que era o positivo, né, o de maior potencial, que está lá em cima, energia potencial gravitacional, e o outro que está embaixo aqui seria a de menor energia. Então, a partir do momento que, né, essa caixa d'água, a gente abrisse essa caixa d'água, o de maior potencial iria para o menor potencial. Porém, atualmente, né, sabe-se, né, que não é dessa forma, né? Os elétrons eles se movimentam do polo negativo, né, do de menor potencial para o de maior. Por que isso? Porque lembra que a gente estudou, né, em sala de aula que os elétrons, né, eles são carregados negativamente. Então, a partir do momento que eles passam, né, de uma camada para outra, né, lá no núcleo, né, do átomo, né, eles passam do núcleo do átomo, né, eles estão se movimentando para ir para o núcleo, né, para o núcleo, né? Então, geralmente é o quê? Do potencial de menor potencial para um de maior potencial, tá ok? Tá, aqui é um outro exemplo, né, em um circuito. Se vocês estiverem observando, né, qual é essa aplicação do sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica? Nesse circuito aqui, né, formado por bateria, uma lâmpada e os fios, né, se a gente observar essa seta azul, é o sentido convencional. Né? Qual é o sentido convencional? Ele sai do polo positivo da bateria, que é o de maior, para o de menor, que é o negativo aqui, nessa bateria, tá bom? Já o sentido real, ele está saindo do polo negativo, que seria o de menor, passando pela, né, acendendo a lâmpada aqui e retornando ao polo positivo, que é o de maior potencial, tá ok? Mais uma vez aqui uma ilustração no sentido da corrente elétrica dentro de um circuito. Por exemplo, a gente tem aqui a fonte, né, a fonte de energia, e nela aqui o condutor foi dar zoom ampliado e observa-se, né, que o sentido real da corrente está se saindo do polo negativo, de menor potencial para o de maior potencial. Isso aí é o sentido real. O sentido real, que só foi possível comprovar isso daí, né, com a evolução da tecnologia na nossa atualidade, tá ok? E o sentido convencional foi o primeiro que os físicos, né, vocês puderam também ter observado naquele vídeo que eu passei para vocês, que enviei lá pelo WhatsApp, tá bom? E esse é o sentido convencional, né, seria do polo positivo para o polo negativo aqui dessa fonte de energia, ok? Então vamos avançar. Para não esquecer, o sentido real,
né, a corrente elétrica ela sai do menor potencial para o maior potencial. No sentido convencional, ela sai do maior potencial para o menor potencial. Vamos lá. Isso é moleza para vocês, viu? Sobre a corrente elétrica, a gente vai estar vendo um pouco da simbologia, né, do amperímetro, que é o instrumento usado para medir a intensidade da corrente elétrica, certo? Esse aí é o símbolo que a gente geralmente encontra em diagramas, tá? Ou esse aqui também com essa seta, né? Que seria esse aqui, seria as duas formas de estar representando o amperímetro. Tá? Medida. A medida, né, da corrente elétrica ela é medida em ampere, né? Esse I aqui que eu coloco é o símbolo de se chamar corrente elétrica. Falar corrente elétrica ou falar I, você já tem que saber que é a mesma coisa, tá? Existem vários aparelhos que possibilitam a medição da corrente elétrica, como por exemplo o amperímetro, o alicate amperímetro e o multímetro, né? Esse último aqui, ele, pelo próprio nome diz, né, ele é multifuncionalidade, né? Ele pode ser um voltímetro, um amperímetro, um capacímetro, então ele tem várias aplicabilidades, ele não é só um instrumento. Igualmente eu falo que só o amperímetro, tá? O amperímetro é um aparelho específico para medir a corrente elétrica e deve ser ligado em série com o circuito. Como que é esse série em circuito? Já que eu vou explicar para vocês. Eu trouxe esses três modelos aí, né? Aqui é o alicate amperímetro, aqui é um alicate amperímetro e aqui é um multímetro. Isso aqui é um medidor de corrente elétrica, só que corrente elétrica pequenas. E esse medidor, ele tem seu nome específico, que é o galvanômetro, né? O galvanômetro é um medidor eletromagnético usado para medir correntes elétricas de baixa intensidade ou de diferença de potencial estabelecida entre dois pontos. A gente vê ele muito usado, isso aí geralmente em relojoaria, que mexe com, com assistência de eletroportáteis, né? TV, rádio. Então eles usam isso aí pela precisão dele, tá ok? E também quem, né, dá manutenção em relógios, também a gente vê eles utilizando esse amperímetro, que o nome específico dele é galvanômetro. Ele é usado pela questão que ele consegue medir baixas correntes, baixa intensidade de corrente elétrica, tá bom? Aqui eu trouxe umas ilustrações, né, mostrando, né, nessa figura aqui, você observa que, né, o eletricista, né, pegou o alicate amperímetro, né, e colocou em uma perna do fio, né, com a forma de se usar o alicate amperímetro é dessa forma, né, em circuitos, né, em uma instalação elétrica. Se você juntar os dois aqui, não pode, porque vai dar interferência, porque o alicate amperímetro ele mede o campo magnético, que quando se há circulação de corrente elétrica, forma-se em torno do condutor um campo magnético. Então, o alicate amperímetro consegue, né, captar esse campo gerado e converte aqui para essa leitura, né? Isso aqui é a mesma forma, né? Não se pode medir dois, né, duas pernas de fio, apenas uma, né, em circuitos, e que é uma outra forma também, né, usada com alicate amperímetro. A gente vai ter uma rede aqui, uma fase e um neutro, né, um interruptor e uma lâmpada. A gente observa aqui que o neutro ligado na extremidade da lâmpada, né, a fase entrou pelo interruptor, passou pelo interruptor, vai para ela, e a gente pega o alicate amperímetro e vai ver quanto está passando de corrente elétrica nesse fio aqui, nesse condutor. Como fica no circuito, certo? A gente estava vendo ali nas instalações elétricas, mas no circuito, né, que quando a gente viu lá a definição do uso do amperímetro, ele tem que ser ligado, né, em série com o circuito. A gente tem um exemplo aqui, essa fonte, né? Você observa que, né, saiu isso aqui, passou pelo instrumento, que é o amperímetro, e depois foi para a lâmpada, né, para essa carga aqui. E voltou e foi para o polo negativo. Então, quando se liga, né, para medir a
a amperagem, né, a corrente elétrica de um circuito com um multímetro, que é esse caso desse instrumento aqui, ele tem que ser conectado em série no circuito, tem que ser acoplado no circuito, tem que fazer parte do circuito, ok? Aqui é um outro exemplo, né? Um multímetro, uma bateria, ó, saindo-se do polo positivo, entrou aqui, ó, a corrente vai passar pelo multímetro, vai registrar e vai voltar para o outro contato da lâmpada, certo? Aqui mais dois exemplos também, tá bom? Esse aqui, né, o amperímetro, né, aqui é a ilustração real, né, a bateria, o amperímetro, ó, ligado em série, ele está inserido no circuito. Isso aqui é o diagrama dele, ó, o amperímetro, que seria esse instrumento aqui, tá? A resistência, que é o resistor, a fonte, que é a bateria, né, e os filamentos, né? Ó, então, você pode observar que o amperímetro, né, tá em série com o circuito, tá? Esse outro exemplo aqui é uma bateria também. Você pode observar, nesse aqui temos um amperímetro e tem também o voltímetro. Se você observar, né, o voltímetro ele é em paralelo com a fonte de tensão aqui, ó. Ele é em paralelo com a fonte de tensão e o nosso amperímetro ele está inserido no circuito, ok? Tá, e lembrando aí, olha a setinha da corrente mostrando o sentido que a corrente está circulando, né? O sentido que a corrente está circulando, ó. Ó, o sentido da corrente é esse, né? O sentido convencional, né? Do positivo para o negativo, né? Quando a gente está se falando de uma fonte de corrente contínua. Mais à frente a gente vai verificar isso daí, né? Mas vocês podem observar aqui, ó, o I está circulando aqui, ó, ele representou a corrente circulando no circuito, tá bom? Vamos avançar. Aqui, né, mais uma vez, como fica no circuito. Aqui é um outro exemplo, né, do amperímetro instalado no circuito elétrico. Podemos observar, né, que ele está em série. Ó, em série significa o quê? Que ele está dentro do circuito, ele faz parte do circuito. Olha aqui, uma fonte de 9 volts, interligado, passou por ele e foi para outra resistência. Essa figura a gente viu anteriormente ela, né, o amperímetro aqui, né, ligado em série, certo, pessoal? Não esqueça disso, em série. O movimento da corrente aqui, ó, o sentido da corrente, né, do polo, né, é o sentido convencional, né, do positivo para o negativo. Isso aqui é outro exemplo de um circuito só com resistores e com os instrumentos de medição, né? Você pode observar que o amperímetro está aqui, né? Além de você estar decorando negócio, a letra A de amperímetro e V de voltímetro, você tem que observar e aprender como conectar esses instrumentos para fazer uma medição. Por exemplo, isso aqui, ó, o amperímetro é em série. Já o voltímetro é em paralelo ao circuito, né? Geralmente pode observar que ele está em paralelo com a fonte aqui de 6 volts, tá bom? Então fica ligado nisso aí, né? O símbolo, né, dentro e o circuito dele. Aqui a gente vai ver, né, sobre uma das características da corrente elétrica, né, o tipo de corrente elétrica. Né, a gente vai ter aí a corrente contínua, que geralmente nos instrumentos a gente vê essa abreviação DC, CC, ou senão esse símbolo de igual. Na verdade ele é um símbolo de igual em bar, um símbolo de igual e uns tracejados assim, para representar que a corrente é contínua. Que a corrente é contínua. Ou seja, falar que a corrente é contínua, né, ela não muda, ela não oscila tanto, né, ela permanece em um único polo, ela não vai nas extremidades oscilando, né, ela não tem um ciclo senoidal. Né. Aí já a representação da corrente elétrica que podemos observar aqui, AC, né, corrente do inglês, ou corrente alternada, esse aqui é o símbolo, né, que representa a corrente alternada.
cujo sentido dela varia periodicamente. Lá no vídeo vocês devem estar lembrando, é quando os físicos, lá inicialmente, eles foram tentar saber qual é o sentido dela, ficava mudando de um lado para o outro, mudando de um lado, mudando para o outro, né? Então isso aí é uma característica da corrente alternada. As correntes alternadas, né, geralmente ela é encontrada, né, em fontes onde tem um rotor, né? O rotor induz, né, nas bobinas, no estator, né, essa corrente elétrica ela fica flutuando, né, vai para o mais para o menos, né, fica alternando, por isso corrente alternada. E a contínua, ela, né, ela não oscila. Um exemplo dela aqui, né, se a gente observar nesse gráfico aqui, a gente tem, ó, em um único sentido a corrente contínua aqui, ó, só no polo positivo. Já alternada, ó, ela vai lá no máximo do positivo aqui, depois ela zera, ó, o potencial zero dela bem aqui, ó, nesse gráfico. Depois ela vai lá no polo negativo e volta, e ela continua esse ciclo, né? Esse seria a corrente alternada, que tem na nossa resistência. Pessoal, pelo amor de Deus, não chegue em uma residência, né, e fala que você vai estar medindo uma tomada, eu vou medir o polo positivo e o polo negativo, né? Em residência não existe isso daí. Geralmente a residência é corrente alternada, tá bom? A tomada é corrente alternada, né? Corrente contínua a gente vai encontrar em fontes menores, né? Em bateria, em pilha, tá bom? Então não confunda com isso daí. E não cometa esse erro. Nenhuma resistência você não vai ver positivo e negativo. Não. Ela é corrente alternada. Entendeu? Essa corrente ela oscila 60 vezes por segundo, né, que é o Hertz. 60 Hz por segundo. Tá ok? Então não cometa esse erro. Quando vocês tiverem na residência, em uma indústria, é corrente alternada. Num automóvel, num carro, né, a gente tem a corrente contínua, que é uma bateria, que é o sistema de alimentação, né, de um veículo, né? Isso aqui é outros exemplos, né, de corrente alternada, né? Essa aqui é a senoidal, essa aqui é a que a gente tem na nossa residência. Lembrando, hoje o pessoal está usando muito as placas de energia solar, mas lembre-se que a placa de energia solar ela produz corrente contínua, porém tem um conversor, né, converte de energia de corrente contínua para corrente alternada, tá ok? Então é coisa diferente, placa solar. Aqui tem um outro exemplo, né, de uma tensão quadrática, né, que é a corrente também quadrática, tanto a tensão e a corrente são a mesma, né, se a tensão é alternada, a corrente vai ser alternada e vice-versa. E aqui uma tensão triangular, que vocês podem estar observando nesse gráfico aqui, né? Aí a corrente alternada apresenta como principal característica não possuir uma polaridade bem definida, isso é, acontece porque os elétrons ficam mudando de direção várias vezes no intervalo de 1 segundo. É o que eu falei, né? O Hertz, 60, a nossa, né, a frequência da nossa rede, né, quando a gente fala essa oscilação aqui, né, isso aqui é frequência, a gente está falando de frequência, né, em corrente alternada. Isso aqui é um período, né, ó, um período completo, fez um ciclo. Tá? Um ciclo, a gente tem essa forma de tensão aqui, tá ok? Tipo de corrente. Aí, diferente da corrente alternada, a corrente contínua possui polaridades bem definidas, como o polo negativo e o outro polo positivo, né? Como o próprio nome já diz, a corrente contínua permanece sempre em uma única polaridade. Pessoal, a gente lembra, por exemplo, lá no carro, né, a gente tem o alternador. Ele gera uma corrente alternada, porém, né, dentro do alternador tem-se a ponte retificadora. Essa ponte retificadora converte, né, a corrente alternada, que é gerada pelo gerador. Lembra que eu falei que o gerador em si ele tem a bobina, um estator, né? Então a corrente que sai dali é uma corrente alternada, porém, né, pela placa retificadora ele corta, no caso ele corta as ondas senoidais negativas aqui, e fica só
né, uma única onda, certo? Por exemplo, né, esse aqui é uma tensão de pulso, né, que a gente pode ver que ele só dá pulsos positivos, não tem pulsos negativos. E a placa retificadora justamente ela faz isso, ela corta, né, ela corta as alternâncias de polaridade que se há na corrente alternada, transformando ela em corrente contínua. Ok? Vamos avançar. Agora a gente vai falar um pouquinho da intensidade da corrente elétrica, pessoal. A intensidade da corrente elétrica, a gente vai ter uma formulazinha para calcular ela, né? A intensidade da corrente elétrica ela é igual I é igual delta Q dividido para delta T, certo? Esse delta apenas significa variação, né? Que a gente pode pegar dois momentos da corrente e fazer esse cálculo aqui, aplicar esse cálculo, aplicar essa fórmula, né? Lembrando que esse delta Q aqui, esse Q é do que a gente já tinha visto lá em sala de aula, que é a quantidade de carga, né? A quantidade de carga é igual o número de elétrons vezes a carga elementar de cada elétron, né? Que a gente sabe disso daí. Mas relembrando, então se delta Q, né, nessa fórmula inicial aqui, né? Na fórmula inicial aqui, I é igual a delta Q, a gente sabe que Q é igual a N vezes I, a gente pode deduzir essa fórmula aqui, ó, que I vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar de cada elétron dividido pelo intervalo de tempo, né? Aí tem aqui essa abreviação que a gente já sabe, a gente exercitou bastante isso em aula, né? N é o número de elétrons e E é a carga elementar, a carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? No Sistema Internacional de Medida, que é o SI, né? Esse I aqui, ele é a corrente elétrica, né? E a unidade de medida dele é o A. O delta Q é a carga elétrica, é coulomb, certo? Então tem que ficar muito ligado nessa unidade de medida aqui. Eu não vou falar corrente elétrica, não vou falar em watts, não. Corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere, representado pelo A maiúsculo, né? O delta Q é a carga elétrica, né? Representado o C maiúsculo. E ΔT, o Tzinho minúsculo, é o intervalo de tempo que é em segundo. Então a gente tem que ficar ligado, né, para converter. Por exemplo, se eu pegar uma corrente elétrica lá e ela estiver em miliampere, eu tenho que converter esse miliampere para ampere, ok? Para fazer a minha conta, fazer o meu cálculo. Assim como o intervalo de tempo tem que ser em segundos. Se estiver em minutos, estiver em hora, eu tenho que fazer essa conversão, né? Eu gosto muito de usar esse, o pessoal vê muito para a questão do triângulo de potência, né? Eles falam que geralmente aqui é U vezes I vezes R. Porém, né, para fácil memorização, eu gosto de usar ele porque o que tu vai observar aqui? Que quem está aqui em cima, esse delta Q, significa que ele está multiplicando quem está embaixo, né? É vezes. Isso aqui é uma operação de vezes, tá? Então, né? Se eu quiser, por exemplo, dessa fórmula aqui, o I é igual, né, igual delta Q dividido por delta T. Mas se eu quiser encontrar esse Q aqui, ó, esse Q, eu posso pegar esse delta T e passar para o outro lado multiplicando, ó, que ficaria, se a gente tampar, né, se tamparmos, né, por exemplo, essa parte superior aqui desse triângulo, a parte superior dele, a gente vai sobrar o que? O I e o tempo. Então, para eu encontrar a quantidade de carga, eu vou multiplicar o I vezes o ΔT. Assim também, como eu posso, por exemplo, imagina onde está a luzinha aqui vermelha, imagina que vocês não estejam enxergando o ΔT. Para eu encontrar o valor de ΔT, eu vou ter que dividir. Aqui, ó, ΔQ dividido por I. Tá ok? Então, se faz essa divisão aqui. Assim também, por aqui, olha, se eu quiser encontrar o I, agora imagina, eu estou tampando o I. Essa luzinha vermelha aqui, imagina que ela esteja tampando essa parte desse triângulo aqui, ó. Tampando esse triângulo aqui, essa parte aqui, ó, eu vou ver que se eu quiser achar a corrente, eu vou ter que dividir o ΔQ por ΔT, que é essa fórmula aqui. Então eu acho bem legal para saber quando eu tenho que dividir, quando eu tenho que multiplicar. Então, olha-se para o triângulozinho aqui, ó, da corrente, né? Então, quem está em cima significa que está multiplicando.
Quem está embaixo, vou ter que dividir aqui, ó, ok? Beleza? Vamos avançar. Aí tem o exemplo 1, né? Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo de 1 minuto, esse condutor foi atravessado por um total de 6 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo? A primeira coisa é eu lembrar da formulazinha, que I, né, para mim saber o valor, a intensidade da corrente elétrica, eu tenho que observar se o problema, a questão está me dando o delta, está me dando esses elementos aqui, né, o I, o delta Q e o delta T. Tá ok? Então, no problema eu tenho que tirar esses valores. Olha, se eu ler o problema, eu observo, né, que em nenhum momento ele fala qual é, né, o valor da intensidade. Na verdade, ele faz é perguntar aqui, ó, né, ele pergunta, determine, né, afirma, ele afirma, né, para determinar a intensidade da corrente elétrica. Então, eu não tenho aqui, ó, o valor de I. Se você ler também, você não vai ter o valor de Q, mas ele fala, né, ó, não tem o valor de Q, né, mas ele diz aqui no problema, ó, né, que durante um intervalo de tempo de 1 minuto, ó, então delta T ele deu 1 minuto, certo? Esse condutor foi atravessado por um total de 6,10, né? Então ele falou o número de elétrons, então a gente vai lembrar, né, daquela formulazinha lá, né, que quantidade de carga, que é Q, né, Q vai ser igual a N vezes Z, tá? Já que a gente vai ver mais à frente. Mas você já pode observar aqui, ó, que o ΔT foi 1 minuto. A gente vai ter que converter já esse ΔT para segundo. 1 minuto, 60 segundos. Tá ok? Então, no problema aqui, ele deu a quantidade de elétrons. Ele deu esse Nzinho aqui, ó. Então, ele deu esse N, certo? Que aqui, ó, tá? Eu tirei aqui, tá bom? Né? Então, para eu calcular o ΔQ, eu tenho que substituir nessa fórmula aqui, ó. ΔQ vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 20, que é o valor aqui, ó, que ele deu, vezes, tá? Pessoal, entenda o ponto aqui como uma multiplicação, tá ok? Vezes o valor da carga elemental, carga fundamental do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá ok? Então, ΔQ vai ser igual, né? ΔQ vai ser igual 6 vezes 1,6 vai dar 9,6. E lembrando a regra aqui, né? 20, né? É operação com potência. Repete a base, né? Na multiplicação tu soma mais 20 menos 19 menos 1 coulomb. A unidade de medida é coulomb, que é a quantidade de carga, tá? Então, eu descobri a quantidade de carga, né? Ela pode ficar 9,6 vezes 10, né, elevado a 1 coulomb, ou eu posso transformar aqui, ó, 9,6 vezes 10 é igual a 96 coulomb, tá? Então, as duas respostas estão corretas. Tá? Então, achei o valor do meu delta Q, eu coloco aqui, onde eu tinha interrogação, ele fica, né, ele fica o valor de Q que eu encontrei, tá bom? Aí agora eu vou para essa fórmula aqui, ó. I vai ser igual ΔQ, que eu achei que é 96, dividido pelo tempo, que é 60 segundos. Então, a corrente elétrica, né, vai ser 1,6 ampere, tá? Sempre colocando no final, né, a unidade de medida de cada grandeza, tá ok? Tá, esse aqui seria o exemplo 2, né? Tá, o exemplo 1 seria o exemplo 2 aqui, ó. Exemplo 2. Calcule o modo, né, de carga elétrica que atravessa um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos.
né? Vamos ter que lembrar da fórmula que o I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Vamos ter que tirar os valores, né? O I, ele te deu, tá bem aqui, ó, o valor de I, que é 3 ampere, 3,0 é 3 ampere. ΔQ, ele não te deu, é o que tu vai encontrar, certo? E ΔT, 20 segundos. Ok? 20 segundos. Certo? Pessoal, né? Então, ΔT, ele colocou 20 segundos. Então, a unidade de tempo já está ok. Por isso, a gente não vai precisar converter. Certo? Porque o I tem que ser em ampere, a quantidade de carga tem que ser em coulomb, né? E o ΔT em segundos. Tá? Então, a gente vai jogar essa, substitui o valor de I, né? O valor de I. Deixa eu botar um apontador aqui, ó. O valor de I é igual a 3, ΔQ não tem, e o valor de tempo é 2 segundos. Está aqui, tá? Então aí, como eu quero achar o ΔQ, eu vou ter que isolar ele, ó. Isolando ele, eu vou ter que passar esse 2 que está dividindo por ele, passar para o outro lado, multiplicando. Então, ΔQ vai ser igual a 2 vezes 3. Então, ΔQ vai ser igual a 6 coulomb, certo? Sempre lembrando da unidade de medida aqui, ó. Tá ok? Vamos avançar. Isso aqui é para vocês, tá ok? Aí eu vou querer que vocês, no caso, respondam essas questões, essas 4 questões, e me enviem. Tira um printzinho da foto aí, aí você vai fazer parte da avaliação de vocês, tá bom? Essas 4 questões básicas aí, tá bom? Aí a gente vai corrigi-las, né, depois que vocês me enviarem, mas a gente vai conversando lá no grupo como é que vai ser a entrega dessas 4 questõezinhas aí, tá bom? Então vamos avançar. Pessoal, esse aqui é um videozinho que eu trouxe, né, sobre os efeitos danosos da corrente elétrica, tá? Eu vou sortar aqui para vocês escutarem, tá bom? Hoje vamos responder à pergunta: o que é que nos mata? São os volts ou os amperes? Mas primeiro quero dar-lhe as boas-vindas ao Ciência Desenhada, o canal que lhe explica ciência complicada de modo simples. Imagine a seguinte situação: você acabou de comprar um bom telemóvel. Na loja, o vendedor explicou-lhe que este telemóvel extraordinário é completamente à prova de água. Um belo dia, você está na piscina e, sem querer, deixa cair o telemóvel dentro de água. Aí você pensa: bem, o telemóvel é à prova de água e a piscina só tem 2 metros de profundidade, eu já vou lá buscá-lo. Meia hora depois, você vai buscar o telemóvel e, para sua surpresa, ele já não funciona. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que, embora o seu telemóvel seja resistente à entrada de água, ele tem pouca resistência ao peso ou pressão da água. O mesmo acontece com o nosso corpo e com a eletricidade. É que, assim como os circuitos internos do telemóvel são muito sensíveis à água, o nosso coração é muito sensível aos choques elétricos. Por isso, tal como o telemóvel tem de ter uma proteção contra a entrada de água, nós também temos uma proteção contra a entrada de eletricidade, a nossa pele. Mas, se a eletricidade vier com força suficiente, ela vai conseguir abrir caminho através da nossa pele e depois é fácil chegar ao coração. Então, o que é que nos mata? É a força com que os eletrões vêm contra nós, ou seja, os volts, ou a quantidade de eletrões por segundo a passar pelo coração, ou seja, os amperes. Na verdade, os dois são necessários. Como assim? Por exemplo, já lhe aconteceu sentir um choque quando toca em outras pessoas ou na porta de um carro? Isto acontece por causa da eletricidade estática. E num vídeo futuro vamos explicar o que é eletricidade estática. Mas agora, a parte interessante é que esse choque pode ser causado por uma corrente com mais de 20.000 volts. Esses eletrões movem-se com muita força contra nós, mas eles não nos matam. Porquê? Porque, embora venham com força, são muito poucos.
Da mesma maneira, uma corrente com muitos eletrões, ou seja, com muitos amperes, também não nos vai matar se não tiver força suficiente para atravessar a nossa pele e afetar o nosso coração. Portanto, para ser perigosa, a corrente elétrica precisa de ter volts suficientes para atravessar a pele e trazer eletrões ou amperes suficientes para desregular o coração. Mas quantos volts são precisos? Depende de muitos fatores, mas, regra geral, mesmo que a pele não tenha feridas ou outras aberturas, algumas entidades referem que uma corrente com 60 volts tem força suficiente para empurrar os eletrões e passar através da nossa pele. E será que esses eletrões nos vão matar? Depende de quantos são. Uma descarga acima de 75 mA de corrente direta já começa a interferir com o coração e por isso é bastante perigosa. E quantos eletrões é que são 75 mA? 75 mA são 0.075 amperes, ou seja, 468.113 bilhões e 197.500 milhões de eletrões por segundo. Então, para concluir, o que é que nos mata? São os volts ou os amperes? Bem, conforme vimos, isso é como perguntar o que é que estraga um telemóvel. É a água. Mas ela só entra se tiver pressão suficiente para abrir uma brecha ou uma fissura na capa protetora do telemóvel. Da mesma maneira, o que nos mata são os amperes, ou seja, a quantidade de eletrões a passar por segundo pelo nosso coração. Mas eles só conseguem entrar no nosso corpo se vierem com força, ou seja, com volts suficientes para atravessar a nossa pele. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, subscreva para mais vídeos da Ciência Desenhada, o canal que lhe explica ciência complicada de modo simples. Pessoal, como vocês podem ter observado, né, essa explicação sobre a corrente elétrica, os efeitos da corrente elétrica, seria o choque elétrico, né, no nosso corpo nesse vídeo. Achei bem interessante, por isso eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Eu ia falar agora sobre a tensão elétrica, né, mas aí o tempo já está bem estendido, isso vai ficar para nossa próxima aula, beleza? Então eu aguardo todos vocês e até a próxima aula. Abraço. Tensão elétrica. Tensão elétrica é a força que empurra a corrente elétrica. Esta força é causada por uma diferença de potencial elétrico entre os polos de uma fonte, também conhecida como DDP, diferença de potencial. Veja como exemplo duas caixas d'água. Neste caso, a caixa com nível de água mais elevado possui maior pressão em sua base. O fluxo de água ocorre até que a pressão entre as suas bases fiquem iguais, ou seja, quando os níveis se igualarem, não haverá mais diferença de pressão e nem fluxo de água. O exemplo utilizado na caixa de água é semelhante ao que ocorre em uma bateria. De um lado, temos as placas positivas com falta de elétrons, e de outro lado, temos as placas negativas com excesso de elétrons. A diferença de elétrons entre as placas negativas e as positivas é chamada de diferença de potencial elétrico, DDP, ou tensão elétrica. Quando um consumidor elétrico é ligado aos polos da bateria, a diferença de potencial irá provocar o movimento dos elétrons, do polo negativo em direção ao polo positivo. Enquanto houver diferença de potencial, haverá corrente elétrica. Quando a quantidade de elétrons do polo positivo se igualar ao do polo negativo, a bateria estará descarregada. Dessa forma, podemos concluir que sem a diferença de potencial elétrico, tensão elétrica, não haverá corrente elétrica. O equipamento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro, seja ela contínua ou alternada.
Neste exemplo, podemos observar que se a altura da caixa d'água for elevada e for mantida a mesma restrição na ponta do cano, o fluxo de água irá aumentar devido à maior pressão. Em um circuito elétrico, se for aumentado o valor da tensão aplicada, a corrente elétrica também aumentará proporcionalmente. Um circuito elétrico é composto basicamente de fonte de alimentação, condutor, consumidor e interruptor.